Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista, estamos chegando à nossa lição 24 dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Nessa lição 24 eu trago outro assunto daqueles que nós temos um ditado aqui no Sul que diz que separam os homens dos meninos. O que é separar os homens dos meninos? É separar o profissional responsável, o profissional realmente competente, que estuda, que busca uma solução, daquele profissional que é meia sola, que é displicente, que não gosta de estudar, que não gosta de ler, que não se aprofunda, enfim. Aquele profissional que só faz porcaria. Por que eu digo isso? O tratamento de erros é chato de fazer? É muito chato. Mas é uma das coisas mais importantes e mais necessárias. Um programa em que não foi feito tratamento de erro, você está usando lá a planilha, clica num botão, dá um erro, simplesmente ele sai do programa, não diz nada, não sabe aonde parou, simplesmente isso, dá um erro, termina o programa e pronto. Com o tratamento de erro, você pode detectar os erros, emitir uma mensagem avisando o que aconteceu, por que foi gerado o erro. O usuário pode corrigir o erro e continuar a execução do programa. Sem tratamento de erro, fica uma bagunça. Em programação, tem vários assuntos que ajudam a separar os homens dos meninos, que ajudam a separar o bom profissional do profissional enrolão, profissional que não se aprofunda. E um desses assuntos é o tratamento de erro. Por isso, eu vou pedir para vocês que assistam quantas vezes forem necessárias essa lição, e entendam como funciona o tratamento de erros. É um dos assuntos mais importantes que tem, se você quer realmente criar programas VBA que funcionem e que atendam às necessidades do usuário, ok? Em caso de dúvidas, e certamente surgirão dúvidas, por gentileza usem o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, vamos usar esse campo de comentários como um fórum de discussão para a gente trocar conhecimentos e para a gente, todo mundo aprender junto. Estamos combinados? Então, deixe seu comentário, nem que seja um joinha, valeu, não gostei, gostei, mas usem, por favor, o campo de comentários. E não esqueça de me ajudar na divulgação desta série de 100 ou mais videoaulas, para que mais pessoas interessadas no assunto possam aprender gratuitamente sobre VBA. Como é que vocês podem me ajudar? Na descrição que está abaixo do vídeo tem o endereço direto para essa lição. Vocês podem compartilhar esse endereço através do Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+, WhatsApp, YouTube. Pode passar um e-mail para os seus amigos, colegas e conhecidos que tenham interesse em aprender programação VBA no Excel. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações e indicações, mais e mais lições gratuitas eu vou disponibilizar. Pelo meu planejamento, a gente já vai passar muito facilmente de 100 lições. Tem muita coisa para abordar, muito para aprender, e eu estou aprendendo muito também com as dúvidas, com os comentários de vocês. Então não deixem de comentar aqui embaixo do vídeo e não deixem de indicar essas lições para os seus amigos e conhecidos. Valeu? Vamos lá estudar então o importantíssimo assunto de tratamento de erros no VBA. Nós vamos estudar essa lição e vamos continuar esse estudo nas próximas. Valeu, bom estudo a todos. Muito bem, então vamos aqui para o nosso último tópico desse nosso módulo, módulo 2. Vamos estudar agora o tratamento de erros no VBA. Existem diferentes tipos de erros que eles podem ser gerados em uma rotina VBA. E a gente já viu algumas deles. E um deles que nós vimos foi o erro de sintaxe. Então você observou que fizemos inclusive no exemplo passado, toda vez que a gente pressionava Enter sem querer, aparecia uma mensagem escrito erro de compilação. Então aquele é um erro de sintaxe. Então aqui diz assim, o primeiro e mais óbvio erro é o erro de sintaxe, onde um comando é digitado incorretamente. Por exemplo, ao invés de uma vírgula, você digita um ponto e vírgula e vice-versa. Esse tipo de erro é mais simples de detectar
pois o próprio ambiente de compilação ele emite uma mensagem quando um comando é digitado incorretamente, né? Com erro de sintaxe. Então esse aqui é o que a gente mais viu. Erro de lógica. O segundo tipo de erro, este é o mais difícil de ser detectado. Na verdade, eu diria que esse é quase que o mais difícil, porque você viu no primeiro exemplo que a gente fez, me parece que a gente estava falando do imposto de renda, e aí que eu coloquei o cálculo, base de cálculo, né, e eu coloquei com O ao invés de A. Aquilo ali é um erro de lógica, né? Nunca o compilador não vai detectar aquele erro. Então, para você localizar aquele erro, você vai ter que ler o código praticamente todo, porque não vai gerar um código. É um erro de lógica. É um tipo muito difícil de você localizar. Então, o segundo tipo de erro, e este é o mais difícil de ser localizado, são os erros lógicos. Esse tipo de erro é difícil de ser detectado porque o programa executa normalmente sem emitir nenhuma mensagem de erro. Porém, os resultados obtidos estão incorretos. Esse tipo de erro pode ter inúmeras e diferentes causas. Por exemplo, você pode ter inserido uma fórmula incorretamente, pode ter errado na criação de um teste condicional, trocando um sinal de maior por um sinal de menor e vice-versa. O compilador não vai dar um erro, ele não vai dizer para você que isso está errado, porque não está errado para ele, né? O erro aí foi um erro de lógica. Até você entender que o erro é porque você colocou um sinal de maior até um sinal de menor, nossa, eu quero dizer para você que já passei um dia inteiro por causa de uma vírgula colocada no local errado. E tem gente que passa até mais, porque às vezes você coloca alguma coisa e não presta atenção, tá? Então acontece muito com muitos programadores. Então, para localizar esse tipo de erro, você tem que utilizar o recurso de execução passo a passo disponíveis em ambiente de edição do VBA, os quais serão descritos nas próximas lições. É o que a gente chama de depurar o programa, né? Você vai, debugar o programa. Você vai debugar o programa atrás de alguns erros. A gente vai ver isso ainda para frente. Acredito que no módulo avançado. Tem também os erros de compilação. Alguns erros não tem como ser detectado pelo editor VBA como sendo erro de sintaxe, pois os comandos não estão em uma única linha. Por exemplo, o que é um erro de compilação? Às vezes você coloca um valor, digamos assim, você colocou um valor. Em tempo de projeto, aquele valor ele não vai gerar erro algum. Mas na hora que o compilador, na hora que compila, que ele verifica aquele valor, que o valor está acima ou coisa parecida, aí ele detecta o erro. Então você pode ter iniciado um laço do sem ter encerrado o laço com o loop, ou pode ter ensinado um laço for each sem ter encerrado com o laço next. Esses erros somente são detectados quando o código é encerrado, é executado. Ou seja, durante a primeira compilação do código VBA. Agora há pouco a gente viu um erro de compilação, que eu fui tentar executar e eu não consegui. Não consegui por quê? Porque eu não tinha fechado o bloco if com o end if. Então aquilo é um tipo de erro de compilação. Então antes de executar, o VBA compila o código e ao compilar detecta o erro e exibe uma mensagem, como no exemplo a seguir, onde a gente mostra um erro gerado pelo uso da estrutura for each. A gente não mostrou, não vai mostrar não, é porque eu peguei o texto sem ler. Ok? Então, esse erro de compilação foi exatamente aquele erro que nós fizemos agora há pouco, no exemplo do input box, no qual eu não finalizei o end if, e aí quando eu fui compilar, ele apresentou o erro. Também nós temos os erros em tempo de execução. Existem determinados tipos de erros que podem ocorrer dependendo de condições externas. Por exemplo, se você criou uma rotina VBA para importar dados de um arquivo de texto para uma planilha do Excel, e este arquivo de texto fica disponível em um drive da rede, ao executar esta rotina, o computador deve ter acesso ao referido drive da rede. Se o computador tiver acesso ao drive de rede, a rotina será executada normalmente. Se por algum motivo o computador perdeu acesso à rede e a rotina foi executada novamente, enquanto o computador estiver sem acesso à rede, será gerado um erro em tempo de execução. Outro exemplo do erro em tempo de execução é de uma rotina que foi programada para ler dados em um arquivo de disquete. Vamos colocar um pendrive, né, que é mais atual. E a rotina é executada sem que o pendrive esteja inserido no drive, no USB, por exemplo. Esses erros são chamados de erros em tempo de execução, porque somente serão detectados durante a
a execução do código VBA, não sendo possível detectá-los antes. E outra, esses erros, eles não são, digamos assim, um erro do programa. Ele é um erro movido por algum fator externo. O programa está funcionando. Acontece que ele não consegue, digamos assim, acessar o código, o arquivo que ele deveria ler. Então, ele não está conseguindo. Então, não é um erro do programa, é um erro da execução. Tá? Então, nesse caso, você deve usar um tratamento de erro eficiente, o qual exibe uma mensagem informando que o pendrive deve ser inserido no USB e dando a opção de o usuário clicar OK para continuar, ao invés de simplesmente encerrar o procedimento de uma mensagem de erro. Ou seja, o tratamento de erro é utilizado para contornar situações onde o erro foi gerado devido a uma condição externa que pode ser contornada, como, por exemplo, o fato de o usuário não ter inserido um pendrive no disquete. Então, se você quer ser programador, você tem que ter em mente que você já tem que prever determinados erros. Você já vai ter que prever, e se aquele usuário tentar, você faz uma rotina em que não pode colocar uma data inválida. Mas aí você diz isso, você tem que colocar uma data válida. E aí você coloca uma mensagem dizendo, você coloca o formato da data no texto, mas o abençoado do usuário, ele acha de colocar um valor, vamos supor, uma string. Exatamente, o usuário vai fazer isso. Você pode ter certeza que em algum momento o usuário vai fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prever que isso vai acontecer. Então, duas coisas. Ou você impede que ele o faça, ou então você trata o erro. Né? Você já manda uma mensagem dizendo para ele que ele não deve fazer esse tipo de coisa. Porque se você tem um tipo de dado inteiro e você coloca uma data, é lógico que vai dar errado. Ou se você tem uma data e coloca um tipo de dado inteiro, é lógico que vai dar errado. Mas o usuário vai fazer isso. Então, por isso que é importante você conhecer o tratamento de erros. Na próxima aula a gente continua de forma prática e aqui a gente só conheceu os tipos de erros. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres. Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova. Mas sempre que o tempo permitir, eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas, se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP
e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!